Então, pelo que eu percebi, você estava sempre com leves incomodações. Você estava prestes a entender que estava tudo errado, mas Sim. você não conseguia mergulhar nesse entendimento. Não, porque eu acreditava que eu tinha vocação, porque isso foi plantado na minha mente. Quando que você abriu os olhos mesmo e percebeu? Quando Eu tô numa seita, num culto. Não, nunca. Eu saí sem achar que eu tava numa seita. Eu saí achando que eu era pecador, infiel a Jesus. Até na saída. Isso. Então até a sua saída foi Sim, eu a demorei contragosto. 10 anos pós-saída pra entender. Pós-saída. Então como é que foi a saída? Então, aí eu saí, por quê? Porque eu não tava mais aguentando tudo isso. Eu tava muito depressiva. Não fazia mais sentido pra mim. E eu fazia teatro. E a madre me mudou de comunidade por causa da minha coordenadora. Me mandou pra uma outra comunidade. E uma irmã que trabalhava comigo, ela falou assim: Madre, vai ter via sacra. E quem escrevia as peças e ensaiava era a Bruna. Então eu queria pedir uma coisa pra senhora. Ela pode escrever e vir ensaiar uma vez por semana? A madre falou: pode. Aí a madre, eu fui conversar com a madre pessoalmente. Ela falou: a irmã fulana pediu pra você ajudar. Você aceita? Eu falei: claro. E eu amava, né, fazer. Aí eu escrevi toda a peça. Tudo. No dia que eu estava preparada para ensaiar, simplesmente a irmã da minha comunidade ligou para ela. Ela estava na Europa por causa de outras irmãs que não aceitavam o meu trabalho. E aí ela falou assim: fala pra Bruna que ela mentiu, que ela é uma mentirosa. Eu nunca falei nada disso pra ela. Nesse dia eu falei: acabou pra mim. Foi a gota que transbordou o copo. Aí eu falei: eu não quero mais isso aqui, essa mulher é uma mentirosa. Mas foi uma libertação também, sabe? Porque assim, ali eu detectei uma mentira. Porque assim, eu via as atitudes delas com as outras, era meio que camuflado. Mas naquele momento, eu tive plena consciência que ela era uma mentirosa. Porque foi uma conversa que nós tivemos cara a cara, tipo eu e você aqui. E ela falou que eu podia fazer. Aí eu falei: não, essa mulher é mentirosa e isso aqui não tem nada de Deus. Aí eu peguei e liguei pra minha mãe, coisa que eu nunca fazia. Liguei e falei: mãe, tô indo embora. E depois eu cheguei, avisei pra ela e falei: liguei pra minha mãe. Ela pirou, ela começou a gritar comigo quando ela voltou da Europa: por que você fez isso? Não sei o que. Eu falei: fiz. Só que aí o que acontece? A minha mãe ia vir atrás de mim. Por quê? O que tá acontecendo com a Bruna? E tava acontecendo um monte de problema. Então ela não me impediu de ir embora por isso. Porque eu já tava decidida. Peguei e fui. Só que quando eu saí, eu ainda não entendia plenamente. Na minha mente a madre é mentirosa. Mas eu não entendia a estrutura da congregação. Então eu sofri muito um sentimento de culpa. Falando: eu traí Deus. Eu não sou fiel. Eu usava aliança de votos perpétuos. Falava: eu não vou me casar, eu não vou me relacionar. Eu não conseguia usar uma roupa, eu não conseguia pintar a unha, eu não conseguia tirar a sobrancelha. Nada, absolutamente nada. Eu não sabia o que eu ia vestir. Eu não sabia me posicionar no mundo. Demorou muito tempo pra mim fazer isso. E aí depois eu falei: bom, agora eu quero trabalhar com criança. Aí vim pra São Paulo, deixei minha família novamente, vim pra cá e comecei a trabalhar em obra social. Só que mesmo assim, sempre com aquele sentimento de culpa. Eu tentava fazer pastoral dentro da igreja, mas eu não conseguia. E aí eu fui me distanciando cada vez mais, me distanciando, até que chegou a pandemia. Chegou, na verdade, a eleição de 2018. E aí, de repente, eu vi elas defendendo um candidato político que não tinha nada a ver e entrando na política. Aí eu fui questioná-las, né? Falar: poxa, por que vocês estão fazendo isso? Ah, você tá errada. Você é comunista, vamos dizer assim. Aí, beleza. Chegou a pandemia. Eu ainda fiz máscara, porque eu costuro, eu fiz máscara pra elas, pras que eu gostava, né? Que eu tinha amizade. De repente, eu fui vendo, assim, as atitudes delas pedindo dinheiro. Aí uma irmã foi na minha casa e falou assim: ai, eu falei: a irmã fulana ficou doente, né? Eu vi a fulana pedindo dinheiro. Aí a irmã falou assim pra mim: porque agora a gente tem vários caixas. A gente tem o caixa da construção, a gente tem o caixa da doença, né? Da enfermidade. E aí a gente usou o dinheiro da enfermidade. Só que aí, pra não ficar vazio, a gente tá pedindo. Tipo assim, não tava faltando dinheiro. Mas elas não estavam preocupadas em ajudar as pessoas. Elas estavam preocupadas em manter o caixa delas pleno. Numa situação onde as pessoas estavam passando necessidade. Aquelas coisas foram me deixando extremamente estressada. Expulsaram uma irmã de 22 anos de vida religiosa, sem direito a nada. E a irmã não tinha emprego, tava doente, a irmã não tinha estudo. A irmã tava vivendo praticamente como um mendigo. E aí eu fui ver os escritos, os documentos. Aí aquilo me deu uma revolta. Eu peguei e escrevi uma carta de 17 páginas. Peguei o Código do Direito Canônico. Na igreja tem um livro que é muito importante, que chama Código do Direito Canônico, que nós éramos proibidas lá dentro de ler, que é onde está escrito os seus direitos, seus deveres, mas também os seus direitos. Estudei cada ponto, vi que a expulsão da irmã não correspondia a nada que estava no Código de Direito Canônico. Fizemos uma reunião com elas. E sabe qual a ajuda que elas queriam dar para a irmã depois de
de 22 anos de vida religiosa, a irmã já tinha mais de 50 anos e doente. Sabe qual foi o valor financeiro que elas tinham estipulado? 12 parcelas de R$365. Depois de 22 anos de vida religiosa. E isso tudo documentado. Eu fiquei maluca quando eu vi isso. Maluca. E aí enfrentamos, né? Eu, a Jaque, mais uma amiga, a gente fez uma reunião, defendemos essa irmã. Conseguimos que elas indenizassem essa irmã como se fosse aposentadoria, no valor da aposentadoria vigente, até ela conseguir se aposentar. Então, mensalmente, elas pagam esse valor para essa irmã. E olha só, tivemos a maior briga lá dentro do convento com elas. E quando elas mandaram o documento para essa irmã assinar, elas escreveram assim no documento: nós estamos fazendo isso porque nós somos caridosas. Não houve nenhum tipo de briga, eu não lembro qual a palavra que elas usam, mas é como se elas tivessem tido atitude caridosa e não a gente tivesse de lutar. E eu não queria que a irmã assinasse, mas a irmã, ela estava tão desgastada, tão cansada, que ela falou: Bruna, eu não aguento mais brigar. E eu preciso desse dinheiro. E aí ela assinou. E aí foi em cartório, falei: porque eu não acredito na palavra de vocês, vai ter que ser em cartório. Foi em cartório. E a partir disso eu rompi totalmente com elas, até com as irmãs que eu gostava. Que tinha uma irmã lá que eu amava muito, que eu tinha um carinho muito grande. Tinha várias, mas essa eu tinha um carinho especial. Foi por causa dela que eu permaneci muitos anos, porque eu respeitava tanto ela. Eu via que ela era uma irmã tão verdadeira, só que hoje eu entendo que ela era extremamente condicionada, né, àquele sistema. Então eu tive que romper com várias coisas. Então foram 10 anos após saída pra mim ir me distanciando de tudo isso. E quando eu despertei, eu falei, era como se eu tivesse passado 19 anos em coma. E aí eu despertei para um novo mundo, para uma nova visão. E aí eu fui fazer minha primeira live, falar sobre isso, por conta da política e de tudo isso. E aí eu lembro que uma psicóloga entrou em contato comigo, a doutora Cássia, que até hoje ela me atende, ela é minha psicóloga. E aí ela é especialista em abusos, né? Religiosos e de família. E ela falou assim: você entende que você sofreu abuso? E aí ela começou a fazer um trabalho comigo, a gente começou a conversar. E aí ela começou a me mostrar: isso que você sofreu é abuso, isso é abuso, isso é abuso. E aí foi aí que eu entendi tudo que eu tinha sofrido. E comecei a falar sobre esse assunto.